Vamos falar hoje da condenação do Bolsonaro. Eu dei mais dinheiro do que o Criança Esperança, inclusive, né? Senão o pessoal gosta da gente. Vamos falar hoje um pouco também de Charlie Kirk, né? Que foi o ativista e político que foi assassinado essa semana nos Estados Unidos. Vamos falar de política. Hoje vamos falar de alguns rumos que o Brasil tá indo, que o mundo tá caminhando. Semana tensa, semana complicada. Vamos lá. Então vamos começar, né? Falando do Brasil, né? Bolsonaro foi condenado. Temos algumas perguntas aí sobre a condenação, sobre prisão, o que vai acontecer, o que será que está acontecendo. Peças estão sendo movidas, né, nesse grande xadrez da política. Tem algumas coisas que são já ditas, né, no meio, e algumas pessoas já acreditam que ele provavelmente irá passar, né, a anistia. É bem provável. Porém, não tinha como o STF voltar atrás, né? Então esse é um ponto. A gente estava até conversando aqui outro dia com clientes, conversando entre os consultores. Não tinha como o STF baixar a guarda, né? Por conta dos Estados Unidos ou por conta do que for, porque senão, de fato, o STF estaria dando poder aos Estados Unidos e, de fato, falando, independente se vocês gostam do STF, se não gosta, se gosta de esquerda ou de direita, não importa muito, mas de fato é um movimento político que, se não continuassem a condenação e o processo, com certeza abriria brecha para mostrar porque os Estados Unidos manda aqui dentro do Brasil, né? E tem um problema de soberania, um problema político muito grande, né? Um problema crasso quando você pode ter um país, querendo ou não, interferindo nas suas decisões, né? Então, os Estados Unidos têm muito poder para isso, é claro, mas aquele papo de soberania e tudo mais. Temos um vídeo, inclusive, falando desse conceito, né, que está sendo debatido muito hoje sobre a soberania do Brasil, mas, de fato, tem esse ponto, né? Então, é óbvio que o Bolsonaro ia ser condenado, não tem como, mas quando você vê os juízes, né, que deveriam estar julgando como ativistas também de uma causa, chamando do golpe, né, chamando não, que estamos combatendo uma tentativa golpista contra a democracia brasileira, você sabe que isso daí é uma fala, se você não é nenhum emocionado político, né, seja de lado de direita ou de esquerda, mas é óbvio que você olha uma frase dessa, você sabe o posicionamento, você sabe que perdeu, entendeu? Você sabe que perdeu. É igual você, sei lá, você faz parte da torcida organizada do Corinthians e o juiz e você tá sendo condenado no negócio, o juiz chega pra te julgar com a camisa do São Paulo, sabe? É praticamente isso. É óbvio que vai dar ruim. Sabe? Então, a gente teve juiz aí, STF, com declarações absurdas, claramente políticas, né? Claramente motivadas a políticas, mas é óbvio que a condenação seguiria, né? Então vamos falar um pouco disso, falar da data de prisão, alguns recursos e tudo mais. Então hoje, ainda não existe um prazo exatamente para o Bolsonaro ser preso e tudo mais. Não acredito que vá, inclusive, tá? Vamos ver os próximos passos. Eu acredito que o Congresso já está praticamente certo de fazer anistia, enfim. Dentro de Brasília provavelmente já está certo que isso vai acontecer. É meio que inevitável. Tudo aponta para isso. Porém, como eu falei, a condenação também era inevitável, né? Era um movimento que o Alexandre de Moraes, se o STF volta atrás, é pior ainda, né? É pior ainda. Então você abre uma brecha violenta, como eu comentei ali, para os Estados Unidos fazer bravatas ainda maiores, né? Então, fazer ali pedidos ainda maiores e, de fato, interferir numa possível soberania aí. Então, não tem como, né? É como uma guerra, né? Na guerra, dependendo do movimento que você faz, não tem volta. Entendeu? Ou você vai, mesmo sabendo que pode perder lá na frente, mas ou você vai, porque às vezes você voltar pode ser pior ainda, sabe? Então temos um pouco disso também. Ainda assim, eu acredito que, independente disso, a gente fala sempre voltando para negócios, né? Não tanto olhando para o lado político. E falando hoje para o lado dos negócios, eu acredito que sim, o Brasil está num cenário bem instável, né? E quem é investidor sabe, a pior coisa para você olhar como mercado é a instabilidade, né? É você não conseguir prever o que vai acontecer, você não conseguir, e nem sempre vai conseguir prever, mas pelo menos ter uma noção do que pode acontecer, de para onde está indo ou não. Então nós estamos em um momento de instabilidade.
E tomem muito cuidado com isso, porque eu acredito que, eu vou falar daqui a pouco sobre o Charlie Kirk, né? Eu acho que é Charlie Kirk, né? Que é o ativista lá americano, enfim, que foi assassinado. A tragédia também, infelizmente, coitado, lá o cara pai e tal, tinha filho, né? Filha. Mas enfim, eu já vou falar disso, mas estamos vivendo num mundo uma instabilidade muito grande. Falando de política, falando de Estado, falando de poder, falando de governo, falando de quem realmente manda, né, nos países, na sociedade, realmente tem poder, a instabilidade para essa galera é sempre muito bom. Tá? O caos é sempre algo muito bom. Eu não estou falando por teoria da conspiração nem nada do tipo, basta a gente olhar o passado, né? Vamos olhar, a Revolução Francesa é um exemplo disso, né? O pessoal, em nome da liberdade, né? Em nome da fraternidade, em nome qual os princípios lá da Revolução Francesa? Liberdade, fraternidade, igualdade, ou sabe, sei lá mais o que, palavras bonitas, eles estavam muito palavras bonitas. A gente vai derrubar os reis em nome de tudo isso. Precisamos trazer a liberdade para o povo, a fraternidade. Só que se você fosse um pouquinho contra a Revolução Francesa, você era guilhotinado, né? Então, isso é um exemplo do passado, mas isso acontece o tempo inteiro, né? Aconteceu na Alemanha, de 40, aconteceu na Itália, de Mussolini, aconteceu na União Soviética, aconteceu na China, já aconteceu no Japão, já aconteceu, cara, em tudo que é lugar do mundo na história. Se você olha pra trás, isso acontece o tempo todo. Instabilidade é bom, né? Tem uma frase muito famosa aí entre o meio mais libertário, a galera acredita muito nisso, né? O Estado geralmente é aquela entidade, né, que quebra a sua perna e te traz a muleta, né? E às vezes as pessoas agradecem a muleta, né? Então, cuidado só com isso, porque esse cenário de instabilidade, cenário de caos, cenário de polaridade, cenário de... Cara, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei se vale continuar aqui, eu não sei se eu invisto aqui, eu não sei se eu continuo nesse país, não sei se os Estados Unidos, cara, o que é que vai dar, tem gente morrendo, tem tal um caos. E é justamente nessas horas que é bom tomar cuidado. Porque geralmente as mesmas pessoas, mesmo os órgãos que instaram o caos, são os que vão vir com a solução, logo mais, né? E essa solução geralmente vem com consequências, né? Vem com pesos aí. Então, enfim, seja de liberdade, seja do que for. Então vale a gente tomar cuidado com isso. O que aconteceu nos Estados Unidos é uma tragédia, né? Como eu comentei, teve aí o Charlie foi assassinado, né? O cara era bem... o trabalho dele, né, tinha um impacto muito grande, né? Ele fazia trabalho ali com faculdades, né? Fazia trabalho com não militância, né? Mas levando consciência política, levando o lado mais republicano, mais conservador para dentro de faculdades. Ele acreditava muito que o Partido Republicano tinha que equilibrar a balança, né, do jogo político quando se tratava de educação e dentro ali trabalhar com jovens e tudo mais. E esse trabalho com universidades era algo que ele falava que a gente tinha que equilibrar a balança, né? O Partido Democrata, os progressistas e tudo mais, eles chamam de os liberais, né, lá, que não é o mesmo sentido que a gente chama aqui, mas os liberais, a galera de esquerda de lá, dominava muito esse caminho, então ele fazia um trabalho muito forte nesse sentido. E ele foi assassinado, tomou um tiro no pescoço, cara. Tomou um tiro no pescoço, no meio de todo mundo. É uma loucura a gente pensar que isso está acontecendo. Não é a primeira vez, né, que algo do tipo acontece, né? A gente está vivendo instabilidade no Brasil, no mundo. Estamos vendo aí acontecendo coisas aí foi no Nepal, né, que estava tendo guerras aí, a galera revoltada porque estavam querendo censurar redes sociais, tacaram fogo, fizeram uma guerra do cacete. Rússia, Ucrânia, China, fazendo desfile militar. Cara, a gente tá numa instabilidade. É um momento de instabilidade, a galera tá nervosa, não sabe para onde vai acontecer. Eu digo só que tem jeito, observem, seja você empresário, seja você, enfim, investidor, o que for, olhem pro mundo, né? Olhem pro que tá acontecendo com cautela e tentem ser, por incrível que pareça, tentem ser mais racionais e menos emocionais nesse momento. Tentem abraçar menos o caos, né? Tentem analisar um pouco mais de racionalidade. Porque nesses momentos de emoção, nesses momentos de muito caos, a gente tende à emoção e nem sempre é o melhor caminho, né? Nem sempre é a melhor solução. Mas é isso. Diga o que você está achando disso. Você acredita realmente que o Bolsonaro vai ser preso? Você acredita que não, ele vai ser perdoado, vai ter anistia? Isso é só um jogo político e ele vai voltar e como se nada tivesse acontecido? Ou, enfim, né? Ou realmente você acha que ele vai ser preso? Não, que o STF tá certo e tudo mais. Você acha realmente que isso vai funcionar?
E, enfim, comentem aí o que vocês acham, siga o nosso canal, a gente vai estar comentando mais notícias, trazendo mais informações sobre o mundo dos negócios, mundo das empresas e da política, geopolítica, falar de investimento, falar de tudo que envolve esse mundo. Fechou? Dá o like, se inscreve no canal, abraço, até o próximo.